Olá, pessoal! Então, estamos na nossa segunda parte da aula, como a redação das peças processuais, parte 2. Essa aula está dando continuidade à aula anterior, em que a gente falou sobre a diferença de gênero e tipo textual e como identificar cada um deles dentro da escrita das peças processuais. Agora, pensando especificamente os textos que você precisa produzir no universo jurídico, ok? Então, quando a gente fez essa distinção entre o conceito de gênero, o conceito de tipo textual e como que eles se relacionam dentro dos gêneros, né? Da petição, do recurso, de uma procuração, de uma sentença e das peças aí em geral que acontecem, que precisam ser escritas no universo jurídico. Então a gente viu a distinção e agora, dando continuidade, o que a gente vai ver? Olha que legal. Então, gênero é aquele texto que vai se concretizando na sociedade por meio de três, né, funções. Função sociocomunicativa, ele tem uma função na sociedade de comunicar alguma coisa, ele tem um estilo próprio, certo? E além do estilo próprio, a terceira característica, que a terceira característica era a sua composição, né? Então, a sua forma mesmo como ele é escrito, ok? Então, todos os gêneros estão presentes lá dentro, a gente viu isso também, né? E aí, agora que eu sei a distinção entre um e outro, então, como que eu vou utilizar? Vamos pensar especificamente o texto jurídico. Então, vamos pensar, por exemplo, uma petição, que é um dos exemplos de texto que eu estudei bastante e que foi alvo das minhas pesquisas. Numa petição, se você pensar, pegar uma petição para olhar, você vai ver que, a grosso modo, ela se divide em três partes. Né? Uma primeira parte ali, que é a parte dos fatos, aliás, duas partes, tá? Eu gosto das três, mas os teóricos do mundo jurídico vão dizer duas partes, a parte dos fatos e a parte do direito. Pensa comigo, só da gente saber que a primeira parte desse texto vai falar a respeito dos fatos, o que é fato na vida real? Na vida real, quando um fato acontece, o que eu faço? Eu conto, eu narro, eu relato esse fato, certo? Fatos geram notícias, fatos geram histórias, fatos desenvolvem narrativas, certo? Então, a parte dos fatos ficou muito mais fácil agora, muito mais claro, para eu entender que na peça jurídica esses fatos também vão movimentar, vão desenvolver a narração. E aí eu preciso me preocupar com aqueles elementos da narrativa. Lembra que a gente já falou nas aulas passadas? Quem, quando, onde, como, por quê e o que. Eu preciso me preocupar com esses elementos na parte dos fatos, porque fatos geram histórias e histórias são contadas. E como são contadas, então o tipo textual presente aí é narração. Ok? Passando da parte dos fatos, então agora vem a parte do direito. Pensa comigo, se eu preciso invocar o direito, uma lei, um embasamento para trazer para o meu texto, para eu endossar, embasar aquele fato, então agora é o momento em que eu saio da história, como produtora desse texto, e eu vou pensar então na argumentação ou na dissertação. Dissertação, argumentação, tá, gente? Aqui a gente está usando junto esse conceito, até por conta do que já foi aí consagrado pelo próprio Enem, né? Que chama esse texto dissertativo de texto dissertativo argumentativo. Ok? Então, nessa parte do direito, é a parte em que eu vou me preocupar com a tese, com os argumentos, com os contra-argumentos e chegar a uma conclusão. Para quê? Para a última parte, aquela parte que eu estou chamando de terceira parte, eu chegar nos
pedidos, porque aí os pedidos vão ser um resumo de tudo aquilo que eu apresentei no meu texto todo da petição, e agora eu preciso apresentar de forma resumida para dizer o que é que o meu cliente tem direito. Deu para poder compreender isso até aqui? Ficou claro para você como que esses dois tipos textuais, narração e argumentação, dissertação, andam juntos e um depende do outro o tempo todo no meu texto. E isso está de acordo com o gênero que é a petição, porque neste momento a minha preocupação é iniciar um processo. Neste momento, o meu objetivo é apresentar os fatos para que o caso seja iniciado. Ficou claro isso até aqui? Então, se eu vou pensar na narração, não vou esquecer o que, quem, quando, onde, como e o porquê. E aí sim vai vir, eu vou deixar para vocês um texto da literatura brasileira que é narração, para vocês identificarem para mim quais são os elementos dessa narração e encontrar todos esses elementos lá. Para que isso? Para quando você estiver contando a sua história, a história do seu cliente, você não esquecer, primeiro não esquecer de mim, né? Lógico. E depois, para você não esquecer quais são os 6 elementos fundamentais que precisam estar lá. Você vai lembrar dessa aula e vai lembrar também que estes elementos precisam estar presentes, que você não pode deixá-los de fora. Ficou claro até aqui? Bom, vou contar para vocês isso numa aula à parte, tá? Num vídeo extra. É uma historinha e dessa historinha nós vamos tirar esses elementos. Joia? Bom, já que eu preciso chamar a atenção também que dentro da narração, essa narração ela pode ser contada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Qual a diferença disso? Primeira pessoa, quando eu estou envolvido na história, não é o caso do advogado, porque o advogado ele é um observador dessa história, tá? Ele não é quem está vivendo a história, ok? Então ele é um narrador, aquele que apenas observa o fato. Então ele vai contar na terceira pessoa. Tanto é que na petição, se ele vai contar a história do José da Silva, como é que fala? O senhor José da Silva, trabalhador rural, do morador no local tal. Então ele está contando do José da Silva e não dele, certo? Então ele é o narrador observador. Ele está contando sempre em terceira pessoa e não em primeira, tá? Mas isso é importante porque isso também é chamado de foco narrativo. Quando você ouvir essa expressão, foco narrativo, qual o foco narrativo que você vai dar ao seu texto? Terceira pessoa, tá? Os concursos gostam muito dessa expressão. O foco narrativo do texto, terceira pessoa ou primeira pessoa. Se o narrador está presente ou se o narrador está apenas contando essa história e observando a história de fora. Tá? É importante essa narrativa e isso é muito peculiar, por exemplo, à petição. Quando você vai fazer uma narração, você pode escolher a sequência cronológica dos fatos que você vai contar. Pensa, por exemplo, numa história do futebol, né? A gente assiste o futebol ao final de semana, ok? Chega na segunda-feira para vender jornal e para passar na televisão, nos noticiários, a história ela é contada toda novamente. Só que aqui é privilegiado uma sequência de fatos em que ocorreram lá no jogo, na partida em si, que é uma sequência que ela agrega mais o espectador. Por quê? Porque você já viu essa história, você participou da história, ou você foi lá no campo, ou você assistiu pela TV ou pelo rádio, você já sabe o que foi que aconteceu, se seu time ganhou, se não ganhou. Nesse momento, o jornal, ou a notícia, ou lá o que você está assistindo, para não perder a audiência, ele seleciona uma sequência de fatos e vai te contar essa sequência de acordo com o interesse dele, de acordo com o interesse da audiência dele, certo? Porém, na petição, nas peças jurídicas, isso não pode acontecer. Eu não posso selecionar aquela sequência que eu acho que é melhor. Por quê? Porque tem uma cronologia em que foi acontecendo e essa cronologia ela também é importante para o juiz entender o caso, né? Saber quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a ser lesado, quando ele mudou de horário, quando ele assumiu novas funções. O desenrolar de todas essas ações é exatamente o ponto em que vai apresentar argumentos para embasar
o direito que eu estou reivindicando. Então, a sequência cronológica da forma como aconteceu dentro da petição, ela é importante e não deve ser quebrada, mas ela deve ser contada do início, né? Do início lá em que aconteceu, aliás, isso é chamado de uma ordem linear. Ela é contada nessa sequência linear mesmo dos fatos em que os fatos aconteceram. Deu para poder compreender até aqui? Bom, feito isso, eu só queria, então, também, aí agora trazer para você alguma informação sobre a dissertação. Essa dissertação tem 2 tipos de dissertação, de texto dissertativo, que nas peças jurídicas são muito empregados. 2 tipos. A dissertação chamada de expositiva e a dissertação chamada de argumentativa. O que os autores estão chamando de argumentação expositiva é aquela argumentação mais empregada no texto acadêmico. Então, se eu vou fazer um resumo acadêmico, para participar de um simpósio, se eu vou apresentar o meu TCC, esse texto não é essencialmente jurídico. Eu preciso argumentar nesse texto, mas mais informando, apresentando informações, joia, para poder expor um ponto de vista, tá? Nesse sentido, então eu vou usar aí um pouco mais da descrição do que aquilo quando eu vou fazer uma petição. Na petição, a minha dissertação ela é estritamente argumentativa. Eu não tenho o foco naquele momento de ser mais subjetiva. Não, eu preciso ser objetiva, eu preciso ser mais clara. O meu foco, sobretudo, é a argumentação. Tá bom? E aí o texto de vocês vai terminar com uma frase que eu gostei muito, né, que eu também queria trazer aqui, que ele fala assim: dessa forma, a dissertação argumentativa, ou simplesmente a argumentação, tá? Porque aí sim, agora a gente vai chamar isso de argumentação, tem por objetivo sustentar a superioridade de uma tese em detrimento de outra. O seu discurso é extremamente carregado de ideologias, e é o que ocorre no direito. O direito, ele é, sim, muito carregado de ideologia. Embora essa palavra ideologia, hoje, ela esteja sendo empregada no sentido bastante pejorativo, sentido, não sei nem se é pejorativo, mas negativo, de forma ruim, mas o nosso discurso, nós somos pessoas ideológicas, né? Como seres dotados de linguagem, que fala e que interage com o outro, e que somos formados pelas nossas vivências, as nossas crenças e os nossos valores, nós também somos dotados de ideologias. E dessas ideologias, elas acabam sendo retratadas por meio do nosso discurso. E esse discurso aqui, empregado para a elaboração das nossas peças jurídicas, tá bom? Então, é importante também a gente saber isso, que nenhum dos textos que a gente produz, nem a gente, nem qualquer outra pessoa falante da nossa língua, tá? Ele é totalmente desprovido de posicionamento ideológico. Ok? Por quê? Porque nós somos seres ideológicos. Então, eu gostei disso muito, que a argumentação ela é essa superioridade de uma tese sobre a outra, e sim, esse discurso é extremamente carregado de ideologias, que é muito próprio, uma característica do direito. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Gravei uma aula extra para vocês, em que eu conto uma história bem interessante, muito parecida com aquelas que vocês vão encontrar ao longo da vida na trajetória jurídica de vocês. E essa história vocês vão fazer uma atividade para mim, porque é uma história, como toda história, ela é uma boa narrativa. E como narrativa, ela tem lá os elementos para a gente poder tirar, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Boa semana para todo mundo e façam uma atividade bacaninha, tá bom? Beijo grande para vocês.